Oi, gente, aqui é a Thay do canal Storytime e eu posicionei a câmera no lugar que eu geralmente coloco, mas tá cheio de coisa aqui. Deixa eu terminar de tirar. Tá, pronto, gente, no vídeo de hoje... deixa eu apertar a pausa aqui que tá no som ambiente. Gente, no vídeo de hoje eu queria comentar com vocês a respeito de uma experiência incrível que eu tive, que foi assistir O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, em versão estendida no cinema. Tipo assim, gente, tá aí uma coisa que eu nem imaginava que eu queria, que eu precisava, mas foi realmente, assim, incrível. E foi uma pena que eu não consegui assistir o primeiro, porque, sinceramente, eu nem me toquei, sabe? Tipo, depois que eu entrei nas redes sociais, que eu vi a galera comentando, ai, que a gente tá indo assistir o primeiro filme, não sei o que, eu fiquei, putz, mano, que droga, eu perdi o primeiro. E aí, no segundo filme, eu também não me planejei, que foi em sequência, né? Cada dia um filme, né? E aí no segundo dia é o filme que é o mais longo. E aí eu pensei, cara, eu tenho que ter mais planejamento, porque o meu carregador portátil estava descarregado, meu celular estava descarregando, a sessão ia terminar super tarde. Eu pensei, eu não vou sair sem celular, sem bateria daqui de casa, não rola. E tava muito frio também, então eu acabei não indo. Mas deu tudo certo pro terceiro, gente. O terceiro sim, eu me planejei, comprei um ingresso logo cedo, né? Já tava assim, quase que esgotando, só as carteiras, assim, as fileiras, assim, as duas primeiras, né? Que ninguém quer sentar e ficar, tipo assim, elas ninguém comprou, não, mas as outras já estavam, tipo, tudo esgotado. Até perguntei se alguns dos meus irmãos queriam ir e tal, mas não tinha nem lugar pra gente sentar junto, sabe? Então, enfim. E, e foi isso, comprei o ingresso, cuidei da bateria do celular, fui e foi super gostoso, foi super divertido. Fazia meses que eu não ia no cinema, então fui, comprei uns lanchinhos. Ai, gente, muito caro, viu? E olha que eu trouxe pipoca de casa, né? Mas fui comprar um chocolate, fui comprar umas coisinhas e tal. Até porque eu já fiquei assim, cara, um filme que dura 4 horas tem que ir abastecido, né? Bebi água, bebi suco, fui no banheiro, fiquei preocupada, pensando, mano, vai chegar em algum momento do filme que eu vou precisar ir no banheiro, e de fato isso aconteceu, né? Porque é isso, gente, é um filme muito longo. Mas, cara, foi assim, como eu falei pra vocês, sabe? É uma junção disso tudo, gente. Foi um evento, assim, que eu vou guardar no meu coração por muito tempo. E, felizmente, eu fui numa sessão que foi bem legal de assistir, porque, assim, eu vi algumas pessoas falando, né, que tava todo mundo repetindo as frases e tudo do filme e tal. Ai, gente, não foi o caso da minha sessão, felizmente, assim, a galera tava assistindo, prestando atenção, mas obviamente, né, tinha aquele momento que a galera dava risada, aquele momento que a gente tá fungando, né, secando assim as lágrimas e tal, e óbvio, no final foi super aplaudido, assim, tipo, gente, é realmente uma saga sensacional. E é impressionante porque esse filme foi feito há, gente, 25 anos atrás, o primeiro filme, sabe? E você assiste, eu vi até gente perguntando, né, nossa, mas esse filme foi remasterizado, aconteceu alguma coisa assim, porque a qualidade da imagem, do som, dos efeitos especiais tá muito boa. E eu vi gente dizendo que não, gente, não teve remasterização, é a mesma qualidade. Lógico, eles vão, né, aperfeiçoar um taquinho ali, outro aqui, mas é a mesma coisa que foi lançada, né, basicamente na data de estreia. E isso me faz pensar assim, gente, como é que pode os filmes de hoje saírem assim, com orçamentos tão gigantes e com os efeitos tão bosta, sabe? Assim, tipo, às vezes o filme só tem efeito especial, só que, tipo, é só CGI, sabe? É só uns efeitozinhos aqui, outro ali, fica toda hora efeito, efeito, e você não sente, sabe? Uma magia, alguma coisa assim, eu não sei explicar, mas tá olhando ali na tela do cinema, Senhor dos Anéis, gente, foi incrível, foi incrível. A trilha sonora é maravilhosa, você ouvindo naquele volume, assim, cara, ai, é um negócio, assim, muito especial. E o que mais? Foi a minha primeira vez indo no cinema, então cara, tipo, eu era muito criança quando lançou, né? Então, assim, ter essa oportunidade agora é incrível, gente. É uma das minhas. Eu acho que. Eu diria que é a minha série, minha saga favorita, né? Uma trilogia maravilhosa. Os livros são incríveis. E não é a primeira vez que eu vou assistir uma obra do Tolkien no cinema, né? A primeira vez que eu fui foi pra assistir
O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. E eu já sabia que eu não ia aguentar essa questão do banheiro, porque eu lembrava de quando eu tava assistindo esse filme, né, do Hobbit. Eu ficava, tipo, chegou um momento que eu tava muito apertada. Só que eu pensei, não, eu vou esperar a batalha acabar, né, pra não perder nada. Só que assim, a batalha não acabava, gente, de jeito nenhum. Chegou uma hora que eu só levantei, fui do banheiro e voltei, ainda rolou muita guerra ainda. Então, assim, eu acho que eu fui ali no banheiro, acho que foi na metade, já tinham se passado umas 2 horas. E, cara, toda a sequência é impressionante, sabe? As cenas de batalha, as cenas de guerra são muito bem feitas. Mas não só isso, até aquelas cenas que são simples, sabe? Que são apenas dois personagens ali conversando entre si. Mas é uma conversa, assim, que é pura poesia, sabe? Como aquele momento que o Gandalf, né, um dos personagens, ele é um mago, ele tá conversando. Gente, eu nem lembro agora com quem ele tava conversando, se era com o Merry ou com o Pippin. Não, era com o Merry, o Pippin tava... Onde é que tava o Pippin? Não, não, era com o Pippin. Ai, gente, que eles parecem muito gêmeos pra mim. Ele tava falando com o Pippin. Peraí, Tuck. Ele tá conversando com o Pippin e aí o inimigo tá chegando, tá batendo num portão, mas eles sabem que o portão não vai resistir por muito tempo, né? Então estão ali sentados tomando aquele fôlego antes do inimigo entrar. E o Pippin fala, né, tipo, sobre a morte, né? Tipo, poxa, não queria terminar assim e tal. E o Gandalf fala, não, isso aqui não é o fim, né? E ele faz uma alegoria tão bonita, sabe, a respeito do pós-morte. É, sobre tudo que a gente está vivendo aqui é uma jornada, né? E a jornada não termina aqui. Aí ele fala assim, praia de areia branca, um pôr do sol. Gente, é tão bonito, é um acalento assim mesmo, sabe? Porque a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai embora, né? E as pessoas que a gente ama também. Gente, Tolkien, que é o autor, ele é fenomenal, ele é sensacional nisso. Então, ele toca sobre assuntos da vida, dos mais variados assuntos, com uma sutileza e uma beleza, sabe? E apesar de ser fantasia, né, mais alta das fantasias, é, toda a saga do Senhor dos Anéis, ela tem muitas mensagens bíblicas, né? Até porque o autor era cristão, ele, ele era alguém assim que acreditava em Deus, na bondade. Então é um filme que fala muito disso, do poder da amizade, da lealdade. E hoje, né, ontem no caso, né, que eu assisti, mas nesse momento, reassistindo, eu acabei pegando muitas dessas mensagens, sabe? É impressionante, cada vez que você assiste, parece que você tá assistindo pela primeira vez e você sempre pega algum detalhe a mais, né? Então, dessa vez eu peguei muito essas mensagens, sabe? Assim, de trevas contra escuridão, de anjos contra demônios, e como o mal parece tão mais forte, tão maior, tão vencedor, e parece que simples atos de bondade, o que que vão fazer, né? E na verdade é isso que muda tudo, né? Como aquela cena no final, quando os 4 hobbits, né? Os seres tão pequenos, assim, que, que ele diz. E eu acho que é mais forte o original, né? Do que o dublado. Que o original ele fala assim: Vocês não se curvam a ninguém", né? E um simbolismo assim incrível, né? Tipo, cara, é um rei falando isso, sabe? É um rei se curvando para eles. Então, é a menor das criaturas, mas que com a bondade do coração consegue salvar o mundo, sabe? São aqueles pequenos atos assim. E você vê que realmente se o Frodo não tivesse, se ele não tivesse dado uma chance pro Gollum, né, pro Sméagol, ele não ia conseguir, gente. Ele não ia conseguir jogar um anel na Montanha da Perdição, né? Ele não ia conseguir jogar ali para destruir. Então, são pequenos pedacinhos, sabe? Que se juntam e eu acho que a gente tava precisando de uma mensagem dessa, sabe? Eu acho que teve o filme do Superman também, o mais recente que lançou, que eu também gostei muito dessa vibe, sabe? De bondade, gente. A gente precisa disso. Às vezes a gente só fica tipo, ai, não sei o quê, mas, cara, ainda mais no mundo que a gente tá, onde a gente só vê
injustiça atrás de injustiça, onde a maldade, onde tudo que é de errado ganha destaque, sabe? Quem faz coisas que não deveria se mostra muito bem sucedido, né? E parece fácil, né? Tipo, fácil entre aspas, mas pra gente que não entra, né, nessas coisas, parece tudo mais difícil. E a gente pensar que é isso, sabe? Não importa o que esteja acontecendo, a gente ainda tem que acreditar que existe bondade no mundo e que os nossos pequenos atos vão fazer diferença, sabe? Se não aqui, aqui é uma passagem, né? A gente tem que fazer o melhor possível nessa jornada, porque a gente não sabe o que vem depois, né? Mas a gente espera que coisas boas. E uma coisa assim também que eu acho muito legal das obras, né, O Senhor dos Anéis, é como que a jornada, o processo significa tanto, sabe? Às vezes mais do que o final. E então é isso, gente, assim, eu tô realmente encantada com o que eu vi. Já sou apaixonada pelas obras de Senhor dos Anéis, né? Mas volta a reacender essa paixão. E que bom que muita gente que nunca tinha parado para prestar muita atenção na saga, né, foi, assistiu, gostou. E para quem já tentou assistir Senhor dos Anéis e não conseguiu e fala que é chato, né? Porque realmente são filmes muito longos, ainda mais a versão estendida que tem mais tempo de duração, né? Tem mais cenas. Eu não vou mentir, realmente assim, é um universo difícil de começar porque é muita informação, sabe? É muita informação. Não é um filme de ritmo rápido, ele é lento. Só que a partir do momento que você já conhece aqueles personagens, você já conhece a história, você entende o que tá acontecendo ali. E aí você passa a apreciar mais, sabe? Esses momentos. Às vezes, momentos em que você tá ali admirando as estrelas, o personagem tá parado, assim, olhando, refletindo sobre tanta coisa. E faz a gente pensar e refletir também, né? Então, se você puder, dê uma chance, gente, porque realmente, assim, é uma obra de poesia pura. E eu espero que volte pro cinema de novo, gente, porque eu quero muito assistir o primeiro filme e em especial o segundo, né? Eu confesso pra vocês que, como eu falei, gente, se não fosse essa questão de bateria, eu moro em São Paulo, não dá pra voltar pra casa meia-noite, sabe? Sozinha, sem bateria ali, porque ninguém que eu chamei pra ir comigo conseguiria ir, né? Então. Mas nossa, como eu queria ter visto o segundo filme. Antes eu não gostava dele, eu achava ele muito longo, muito chato, muita coisa, mas hoje é o meu favorito, gente, acreditem ou não. Eu acho que a Batalha do Abismo de Helm, pra mim, assim, gente, eu nunca vi batalha mais bem feita. Eu acho que de todas as cenas de batalha que eu já vi em série, em filme, essa é a melhor. Então, parabéns aí quem assistiu no cinema e aproveitou essa chance. Eu espero não ter que esperar mais 25 anos pra isso. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo.